Então, pessoal, hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês, assim, né? Na questão por que, né, que a gente acaba entrando no mundo retrô. Não entrando no mundo retrô, porque o mundo retrô, por muitas pessoas, nunca saiu dele, né? Mas como você retornou para esse mundo, né? E hoje você é um retro game, né? Então, o que aconteceu comigo, né? Que eu sinto. Até o PS2 ali, né? Eu tive o Master System, os principais consoles, assim, que eu vou dizer tive alguns esporádicos por um tempo bem pequeno, mas vou falar, o meu primeiro console foi o Master System. Joguei Atari, mas eu nunca tive. Eu joguei na casa do meu vizinho. Nós jogávamos, um que atravessava a rua lá, nunca me esqueço, Pitfall, que todo mundo conhece, né? Mas um que atravessava a rua, daí tinha aquele trânsito e tu morria. Acho que era uma galinha que atravessava a rua. Nós jogávamos muito aquilo. Então, depois eu fui pro Master System. Joguei muito Master System, Sonic, assim, e Alex Kidd e Mickey. Eram meus principais jogos dele, que eu mais gostava, assim, né? E por incrível que pareça, até saiu alguns Mortal Kombat pro... Eu não me lembro quais, né? Mas saíram pro Master System. E jogava muito, ó, como toda criança, brincava na rua, jogava bola e saía. Mas quando retornava, tomava um banho, comia alguma coisa e ia direto pro videogame. E o Super Nintendo foi a mesma coisa pra mim. Play 1 e Play 2 também. Play 2 muito mais do que Play 1, tá? Que eu acho que deu um salto muito grande. E o Play 2 tem uma biblioteca gigantesca, né? Foi uma mudança de paradigma, de geração, assim, que tu viu aquele impacto, né? Ainda no Play 1, claro, teve a mudança, teve tudo, mas pra mim não foi tão gritante. Tinha muitos jogos que o 3D era meio estranho. Então é isso. Eu tive muito impacto com o Master System, com o Super Nintendo e também com o Play 2, né? Então são esses três consoles. Tive consoles de outras gerações. Tive o PS3. Joguei poucos jogos, falar a verdade pra vocês. Como a gente gosta muito de futebol, no brasileiro normal, né? Hoje tem bastante gente também que gosta, mas tu fazer aqueles torneios, jogar. Então sempre joguei FIFA, né? Sempre comprava o console. 90% era por causa de FIFA, né? Os outros jogos eram esporádicos, né? Daí eu vendi o meu PS3 e comprei um 360. Porque o PS3 é o começo do desbloqueio dele. A gente sabe, né? A gente sem condições, mal conseguia comprar o console, apertado ali, conseguia comprar o console, pagava aí não sei quantas vezes. E depois pra te adquirir os jogos era caro pra caramba. Daí saiu o Xbox 360, né? Tinha o Xbox 360, não saiu, né? Mas tinha o Xbox 360 e você sabe, né? Aqueles jogos piratas. Então eu joguei muito o 360 com meus filhos, por causa dos meus filhos, né? E o meu filho era bem pequeno. E depois eu fiquei mais jogando FIFA, né? E ele jogava várias coisas, meus filhos, né? Eu fiquei mais no FIFA ali, que eu jogava de vez em quando. Depois que saiu o Xbox One, poxa, eu fui lá e adquiri, né? Adquiri o One. Aí eu olhei o cara vendendo na internet. Não, vendi o meu Xbox, consegui vender o 360. Tinha 4 controles. O meu tinha o Kinect, era bem completo, tá? 4 controles original, inteirinho. Eu tinha comprado baterias recarregáveis, né? Vocês devem conhecer, né, as baterias que tinham recarregáveis. E eu tinha as baterias recarregáveis, pilhas. Ainda bem que as pilhas pelo menos serviram pro console sucessor, né? Que foi o Xbox One. Então eu utilizei as pilhas recarregáveis. Mas tinha uma bateriazinha que tu colocava atrás assim, dava pra te utilizar também.
eu tinha um bem completinho, daí vendi por um preço bom, que eu tinha muitos jogos. Vendi por um preço bom. E a maioria, claro, era jogo pirata, mas o que eu tinha também tinha jogos originais. Depois eu peguei um Xbox One, aí vendi o meu Xbox 360, juntei mais um dinheirinho do pagamento, fui lá e comprei à vista, um usado, o Kinect. O pessoal fala até hoje, né? Ah, mas eu acho que o que derrubou o Xbox One foi o Kinect. No meu ponto de vista não, porque meus filhos usaram muito, tá? Muito. Tinha um jogo lá, né? Acho que é Adventure, né? Que ele vai tu usa o Kinect, que ele vai numas corredeiras assim e cai pelo rio assim, ele tem que pular. Eu achava bem divertido, tá? Bem bom. Jogava muito com meus filhos. O videogame era mais do meu filho do que meu, né? Então vinha o Kinect, né? Mesmo com o pessoal falando mal, eles gostavam muito. E o Kinect pra criança eu creio que seja como um Nintendo Switch, né? É uma parte bem legal tu tem um console que adultos podem utilizar, mas também tem o Kinect que eu penso que seja um pouco mais voltado para crianças, né? E não deixa nada a desejar, tá? Pra mim era excelente, né? Daí, poxa, é difícil adquirir, né, um videogame. Daí eu peguei, comprei esse videogame. Fui eu e meu filho buscar. Eu com meu carrinho velho lá, fui lá buscar o Kinect, o Xbox One com meu filho. Daí veio o FIFA, né? O cara também de certo gostava. E veio mais uns 3 joguinhos assim. E ele aproveitou muito, sabe? E quando ele saiu abraçado assim, abraçado naquela caixa que ele tava trocando o 360 dele por um videogame de nova geração, foi assim, valeu todo o esforço, né? E até hoje ele joga. Então hoje eu consegui adquirir o computador pra ele joga. Então ali parou, sabe? Só recapitulando, né? Então ali se pagou o videogame, tá? Só por ele ser abraçado e feliz, contente que tinha adquirido, nós tínhamos adquirido o videogame. Aquele videogame se pagou, tá? Ele utilizou muito. Assinei eu acho que nem era Xbox, agora tem um nome diferente, né? Eu acho que eu não vou me lembrar. O plano mensal ali pra te poder jogar online e baixar os jogos, né? Como que é. Hoje é Ultimate, né? Mas naquela época acho que era outro nome, tá? E ele jogou muito, sabe? Utilizou muito. Eu já não. 360 joguei um pouquinho mais, não muito, né? Muito FIFA. E no One também já não joguei muito. Daí, e sempre gostei muito de jogar. Brincava na rua como todo mundo, mas quando chegava em casa ligava o videogame e final de semana era aquela sábado para domingo até tarde, né, jogando. Do One, assim, para falar para vocês, o que nós jogamos foi aquele jogo que parece de crochê, um menino e uma menina. Minha memória não me ajuda mais, mas é o It Take Two. Isso mesmo. It Take Two. Nós jogamos bastante. Fechei esse jogo com meu filho. Excelente jogo. Se você quer um jogo para jogar com seu filho, experimenta. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas, né? Então, para mim foi um divisor de águas. Que existiam jogos hoje que a gente fica velho, pensa que só o que é antigo era bom, mas é um jogo excelente, porque ver para te jogar com teu filho. A gente pensou no Super Nintendo, né, na Nintendo, que vai fazer jogos infantis, mas esse é um jogo excelente, pessoal, para jogar com seu filho. Daí, nessa última geração não tenho mais, né? Tenho um computadorzinho, para mim é o suficiente, né? Tenho uma placa de vídeo simplesinha, uma 1050 de 4 GB, mas me atende aos jogos que eu gosto, né? As minhas necessidades. Hoje eu comprei um computador pro meu filho, um computador bem bom. Então ele ele joga só no computador, não temos mais consoles dessa geração, né? Pois eu tenho um Game Boy, tenho um DS e um GameCube. É isso, pessoal.
E daí, o que eu queria falar pra vocês, por que que eu não joguei mais tanto, né? Como joguei no PS2, como joguei no meu Super Nintendo, como joguei no meu Master System. Por que que no Xbox 360, no Play 4 foi... Eu nunca mais joguei daquela maneira, aquele sentimento de chegar e querer descobrir. Quando eu joguei Zelda pela primeira vez, né, a descoberta do Zelda, assim, um impacto, assim, dos puzzles, das missões, sabe, assim, e super interessante um jogo, né, e não tive mais esse impacto. Mas o problema, eu acho que não são os jogos, tá? Eu acho que é muito mais que eu parei no tempo, tá? Mas, então eu optei por adquirir um videogame pra mim. Pensei, poxa, eu vou comprar um Super Nintendo, né? Porque tem muitos jogos e tem os jogos que marcam a gente, né? Se eu vou comprar um Super Nintendo, pô, mas se eu comprar só o Super Nintendo, eu acho que o Super Nintendo não vai me atender a todas as gerações que eu espero, né? Daí pensei, não, eu vou comprar um RG36S. R36S, é o R36S. Eu comprei, comecei a jogar, comecei pelo Mario World, fechei Mario World, e assim, fechei em 5 meses muito mais jogos que eu tinha fechado na minha vida toda. Tinha jogos que eu nem conhecia. E assim, e um portátil assim baratinho. Eu peguei aquela época que nem tinha taxa, então ele chegou, não paguei nada de taxa, saiu barato pra caramba. E eu tive uma biblioteca infinita. Só que daí eu guardava ele em cima do guarda-roupa, né, quando eu chegava. E o meu gato é muito doido e anda por tudo. Eu não sei que eu fui ver com o gato lá em cima do guarda-roupa, eu bati e ele caiu, sabe? Quebrou os analógicos. Pô, mas pra te jogar, olha, até alguns jogos de PSP não precisa mais que aquilo, tá? É um excelente portátil, barato. Eu só não gostava muito da tela dele, que era na vertical, e eu preferia que fosse na horizontal. Isso eu não gostava. E os analógicos eram embaixo, assim como a gente tem a mão. Mas muitos jogos jogam no D-pad, então não tem esse problema, tá? Daí ele caiu, quebrou ali. Eu pensei, agora eu vou comprar um melhor, né? Vou comprar um como eu quero, na horizontal. E comprar um pouquinho mais potente, que eu posso jogar alguns jogos de PS2. E daí já estava trabalhando e peguei esse RG556. Cara, e novamente a tela OLED consegue melhorar os gráficos de jogos retrôs. Então, hoje ele me atende, tenho guardado até hoje. Hoje eu tomo cuidado, não deixo mais o guarda-roupa, mas deixo guardado e ele me atende, sabe? E satisfaz as minhas necessidades de revisitar esses jogos antigos. E, como eu falei pra vocês, ali eu me encontrei como jogador novamente, sabe? Eu me encontrei descobrindo jogos novos que eu nunca tive acesso. Eu peguei um Dragon Ball Advance, porque eu fiquei encantado, porque eu gostava muito de Dragon Ball quando era pequeno. Poxa, impressionante aquele Dragon Ball Advance. Outro jogo que me marcou assim recentemente, que eu não tive acesso, foi o Mario do Game Boy clássico. Um jogo simples, né? Puxa, marcou. Pô, mas tinha esse jogo. Eu via o Mario com aquelas as orelhas. De onde que esse Mario? Às vezes num comercial, numa propaganda, na internet, alguns vídeos. Que jogo esse Mario que eu nunca vi na minha vida, né? E daí descobri no meu RG36, no meu RG556, no R36S. Acabei de redescobrindo esses jogos aí que eu tinha perdido, né? Que eu não quero, a gente não tem acesso, não tem como adquirir toda a biblioteca de todos os consoles. E hoje o que eu estou fazendo, além de revisitar com o meu RG36S, eu estou colecionando esses jogos que eu gosto, né? Gosto muito de
de Metroid, gosto de Super Mario. Acho que a minha franquia preferida ainda é Zelda, né? Gosto muito de Street Fighter. Foi um jogo que eu joguei muito no Super Nintendo. Street Fighter. Donkey Kong, gostava muito. Joguei muito no Super Nintendo. E é isso aí, pessoal. Então, os jogos retrô me trouxeram aquela lembrança. Não sei se é uma memória afetiva ou qualquer coisa desse tipo, mas me fizeram jogar mais e descobrir novos jogos, novos velhos jogos, né? E são todos jogos antigos. Acompanhe aí para minhas games. Vou fazer algumas gameplays de jogos. Vou revisitar, mostrar para vocês todos os jogos que eu tenho, minha coleção. Vocês podem ver aí no canal. Já mostrei alguns dos meus jogos principais, né? E vamos aí, me sigam. Deixe seu comentário aí. O que você pensa? Por que você não joga mais? O que marcou a tua infância? Deixa aí nos seus comentários. Siga o nosso canal. Se gostou desse vídeo, deixa o like aí. E vamos até uma próxima. Valeu, pessoal. Até mais.